Bom, começando sobre mim, eu sou a Dantas, ou Caroline, mas geralmente me chamam de Dantas, que eu prefiro. E eu trabalho com Data Science. Eu trabalho com Data Science diretamente faz pouco tempo, faz uns 7 meses. Trabalho numa empresa do setor de cobrança. Tipo, nada a ver com política, né? E lá também não tenho nenhum contato com Postgres. Lá eu trabalho com a SQL Server. E eu sou desenvolvedora Python há 4 anos já. Só que eu trabalhava com freelancer, aí acabei indo para a área de Data Science, aí que eu entrei no mercado mesmo. Quais foram as etapas do projeto? Então, voltando lá. Tipo, quem já entrou no site do TSE já para ver como estão aqueles dados? Beleza, você entra lá, tem os dados dos candidatos, tem os dados das eleições, e aí depois tem os outros, que é de bens, de candidatos e tal. Os dados lá, eles começam a partir de 2004, que eles são realmente todo integradinho. Antes disso, tá tudo zoado. Então, tem estado que tem dado, mas tem estado que só tem dado, por exemplo, só tem dado de governador, não tem dado de quem foi candidato a presidente. Então, de 2004 para trás, eles ainda estão arrumando, e você manda e-mail, eles não respondem. Então, o que eu peguei dos dados de 2004 para frente. O interesse delas mesmo era entender, na questão das eleições, da participação feminina, elas queriam tipo, uma coisa básica, elas queriam só a eleição de 2014 e 2018. Só que eu achei tão divertido que eu falei, vou pegar desde 2004, né? Aí, beleza, eu fiz a extração dos dados, aqui é meio que né, a linha do tempo que eu segui. Então, eu fiz a extração, eu utilizei Python e o Beautiful Soup. Então, como eu fiz? Todo o meu problema começou quando eu peguei... A primeira vez, eu tentei fazer... como é pouca coisa, eu vou baixar na mão mesmo, né? Vou pegar... E lá, fui entrando, baixando zip por zip. Eu falei, não, eu sou programadora, não vou ficar fazendo esse negócio ridículo, né? De ficar baixando zip por zip. Daí, peguei, utilizei o Beautiful Soup para fazer a extração, por sorte. Era um site que... O HTML era decente, então não foi... A parte de extração foi bem tranquila. Demorou 3 minutos. Como vocês viram, meu computador ele demora um tempinho para pensar, então foi uma coisa de 3 minutos, mas dependendo de uma máquina melhor, é bem rápido mesmo. Fiz todo o tratamento de dados com pandas. A inserção e o banco que eu usei foi o Postgres, então, né, pgconf, Postgres. E a apresentação dos dados eu usei o Django. Então, meu core é Python e o Postgres. Bom, detalhe, eu nunca tinha mexido diretamente com um banco de dados. Então, eu praticamente aprendi banco de dados com esse projeto. Eu sempre fazia as coisas tipo, diretamente via Python, né? Todas as minhas conexões, tudo via Python. Eu nunca tinha ido pegar, não, vou mexer diretamente aqui no banco, por linha e tal. Bom, o Beautiful Soup, como foi o meu processo de extração? No processo de extração, eu não tive praticamente nenhum problema, né? Porque o site ele é bem organizado, então é só você fazer só fiz realmente um loop lá. E nesse caso, no caso do TSE, eles têm um dicionário de dados. Então, os metadados deles é muito bom e tem todas as colunas. Então, tipo, tal coluna é relativa a tal tipo de dado, dividido. Então, tipo, bens, se é bens de candidato, são essas colunas. A partir de 2004 a 2010, de 2010 a tal ano. Então, essa divisãozinha é bem feita. É surpreendente, assim, porque a maioria... Não sei se alguém já tentou mexer com com sites, tipo, de Tribunal de Justiça. Eu esqueci de falar. Eu fiz um estágio em que eu fazia extração de dados dos Tribunais de Justiça. Era um inferno. Então... Quando eu fui ver o do TSE, eu fiquei bem feliz, porque realmente era bem tranquilinho. Alguém já mexeu com o Beautiful Soup aqui? O Beautiful Soup é uma biblioteca... Selenium, quem conhece o Selenium? Então, o Beautiful Soup é muito mais tranquilo que o Selenium para
para fazer esse tipo de dado. Geralmente, a gente usa o Beautiful Soup para pegar aquelas informações de tabela que tem no site ou baixar o PDF. Como nesse caso era só baixar um zip e abrir, extrair esses dados, então foi o que eu fiz, extrair. Não tem imagem de código, tá, gente? Eu não coloquei imagem de código de propósito para vocês depois entrarem no meu GitHub e verem. Então, tipo, ele pega, faz aí, e para vocês prestarem atenção em mim também, e não na tela. E ele faz toda a extração dos dados. Eu fiz um loop, ele foi extraindo na pasta e foi salvando numa pasta que eu chamei de primeiro TSE Core. Salvou tudo lá dentro, dividido candidato ano. Então, tipo, são os candidatos de 2004, 2006, 2008, 2010, 12, 14, 16, 18. Fez uma pastinha, tudo bonitinho. Então, ali tinha todo o TXT do jeito que vem do site do TSE. Aí, depois, foi para a parte do tratamento, em que eu usei full pandas. E aí, que foi quando começou o meu problema. E foi a parte que começou o meu problema realmente de verdade. Por quê? Tem uma divisão tem uma divisão nos datasets que, assim, de 2004 a 2010, são 53 colunas. Só que, tipo, elas vêm realmente numeradas. Coluna 1, 2, até a 56. E aí você tem que olhar no PDF do metadados, ver os nomes das colunas, qual é a correspondência, aí criar uma lista disso, para quando fosse ler o CSV, ele ir passando. Só que aí tinha um problema. Foi aí que eu encontrei um problema. No TXT do Acre 2006, estava faltando uma coluna. Aí, beleza. Vai lá faltar a coluna e eu fiquei, passava e não ia. Quando eu concatenava, porque aí tinha um problema também, né? Vem assim, as eleições, vem dividido por estado, mas se você quer, tipo, concatenar tudo isso para analisar tudo de uma vez, não dá, porque, tipo, não tem correspondência das colunas. Aí, o que eu fiz? Vou tentar fazer um loop aqui, né? Jogo tudo, não deu certo. Aí, até eu descobrir qual era o dataset, eu demorei um bom tempo para descobrir qual era o dataset que estava faltando uma coluna. Porque eu fazia o loop e o Pandas não me identificava, porque quem já trabalhou com Pandas aqui? O Pandas, às vezes, ele estoura o erro, mas ele não te fala onde está o erro, né? É um inferno. Você fica lá. Ele fala, tem um erro. Aí você fica, tá, mas onde está o erro? Ele fala, não vou te falar. Se vira. E aí fiquei nesse loop. Descobri. Aí lá vai eu mandar e-mail para o TSE. Espera e-mail do TSE. Aí eu mandei, tipo, detalhado o que tinha acontecido. E aí eu descobri que, na verdade, não era... Aí eles arrumaram, me mandaram, depois atualizaram lá no site. E eles foram mó sacanas, porque eles colocaram a mesma data de geração. Eles colocaram que eles tinham gerado em 2016, e não foi em 2016. Eles geraram, tipo, no ano passado, quando eles consertaram o errinho que tinha lá. Beleza. Aí, fiz meu loop até 2010. Aí, o que acontece? Para a eleição de 2012, mudou as colunas. Então, na eleição de 2012, foi adicionado os e-mails dos candidatos. Aí fiquei tipo, putz, mano. Mudou em 2012. Falei, então deve fazer um sentido, né? Deve ser antes de 2010 e 2012 para frente deve estar tudo igual. Não, aí só em 2012 mudava as colunas. E vinha a mesma coisa, numerado. Só que era de 1 a 57. Até aí, beleza. Tranquilo. Aí a gente chegou de 2014 para frente. A de 2014 para frente que foi onde eu tive o maior problema. Por quê? O que eu fiz? Criei uma engine, que era a de fazer a raspagem dos dados. Depois criei as listas das colunas. Fui lá no metadados. Porque quem já mexeu com Python e PDF, você sabe que para transformar PDF fica muito feio. Fica horrível, não dá para mexer direito. Então eu fiz na mão mesmo, né? Algumas coisas não tem como fugir. Fiz na mão, fui vendo as coluninhas, fiz uma listinha, tudo bonitinho, para trazer desse arquivo de configuração para quando eu fosse fazer a leitura dos data frames e passar do CSV para um data frame. Beleza. Quando eu fiz isso, criei todas as colunas conforme estava escrito no dataset. Só que aí, no metadados. Só que quando chega em 2014, até 2012, eles só numeram as colunas. Então, tipo, é só número. Então, não dava para fazer a inserção direta, que era como eu queria. Inserir direto no banco. Que foi a primeira coisa que eu tentei, e aí depois eu comecei esse tratamento. Aí, chegou em 2014, o que eles fazem? Tem todas as colunas nomeadas.
Só que, tipo, não tem nenhum lugar falando isso, que já estava nomeado. Aí, o que eu fiz? Não, já tinha feito a minha listinha, falei. E aí, foi um erro meu, né? Tipo, que eu acho legal a gente falar os erros também, né? Foi um erro meu de não abrir pelo menos, para ver se já estava o nome das colunas. Então, eu falei, se até aqui eles estavam colocando só por número, deve estar só por número agora também, né? Beleza, taquei, fui, fiz. E não dava certo, não dava certo. Concatenava tudo, mas não dava certo quando eu ia tirar, tentar concatenar todos os data frames. Aí eu falei, o que tá dando errado? O que tá dando errado? O que tá dando errado? Fiquei. Até que eu tive a brilhante ideia de abrir. Aí eu falei, putz, mano. E aí vinha o segundo problema. Por quê? Aí tinha aquela até 2010, eles escreviam por assim, descrição cargo. Era assim. De 2014 para frente, vinha DS cargo. Aí trocava tudo. Aí não dava para jogar tudo de uma vez, que era a minha ideia principal. Porque, tipo, eu falei, elas vão conseguir se virar, né? Vou jogar tudo lá no banco, elas pegam, conectam com o Excel e sejam felizes. Não deu. Aí falei, putz, que droga. Aí eu fiz o tratamento, então, dividido em 3 partes. Até 2010, em 2012, separado, e de 2014 para frente é um outro bloco. Por quê? De 2014 para frente também teve toda essa mudança dos nomes e também tinha a mudança de coluna, que foi quando eles começaram a trazer a questão do nome social. Beleza, fiz isso. E aí vem a parte legal. Outra coisa. Quando eu fiz eu tirei só as colunas que de interesse. Porque elas tinham me falado, a gente só quer algumas colunas. Tipo, descrição de cargo, gênero, raça, o estado, saber qual é o turno, cargo, se era reeleição ou não. E, era só essas colunas. Aí chegou a parte da inserção dos dados. Beleza. Tratei. Eu tô falando muito rápido? Não? Tá tranquilo? Chegou a parte da inserção dos dados. Bom, esse período que eu gastei, desde fazer a extração e o Pandas, eu levei mais ou menos 1 mês. Aí, tipo, nossa, você levou 1 mês? Caramba, né? Que demora. Mas como eu fazia isso no meu tempo livre, então, era meu projetinho de ajudando as amigas da mamãe, eu peguei e deixei, fazia, então demorou 1 mês, mais ou menos. Aí fiquei, tipo, arrumei. Aí foi a parte da inserção. Para quem já mexeu com Pandas, não sei se já tentou fazer inserção via aquele read.sql. Read.sql não, to.sql. Que você pega, no Pandas tem então você faz a conexão, no caso é o PsychoPG2, faz a conexão com o banco, dá um to.sql para inserir no banco. Como vocês viram, meu computador, né? Ele não colabora muito. Fiz isso. Aí eu fiz isso falei, vou inserir o primeiro de 2012 para eu tentar, porque é o menor, né? Ficou. Aí depois, eu falei, deixei, né? Fui assistir série, fazer outras coisas. Falei, quando voltar vai estar pronto, continuo. Gente, tinha passado 4 horas, não tinha inserido tudo ainda. Aí eu, Deus do céu, o que está acontecendo o que está acontecendo aqui? E aí, vamos voltar àquela parte que eu tinha falado. Não tinha mexido com banco de dados diretamente com banco de dados, certo? Aí, falei, putz, o que eu faço agora? Então, como eu fazia tipo, tudo to.sql ou read.sql quando eu precisava de coisas do banco, fiz o to.sql e aí fiquei lá, ele não fez, a inserção estava demorando muito. Eu falei, puxa, se está demorando tudo isso para de 2012, que é tipo 7 mil linhas, mano, quando for as de 2010 e a de o bloco até 2010 e a partir de 2014 já era, mano. Vai ficar isso aí, vai ficar por meses rodando e não vai, nem tá. Aí, beleza. Só que nisso, o que eu fiz? A primeira vez eu tentei fazer em MySQL. Ok, todo mundo falou, faz MySQL. Aí eu tentei fazer MySQL. Aí foi uma experiência muito ruim. Não deu, foi péssima. Aí eu falei com a Dani
e perguntei no Twitter, é sempre bom perguntar coisas no Twitter. Perguntei no Twitter, ele falou, não, uso Postgres. Aí falei, precisa aprender banco de dados mesmo, tá todo mundo falando, já tinha usado em Django, vou usar o Postgres. Aí baixei o Postgres bonitinho, fui tentar. Aí falei, nossa, agora todo mundo falou que ele é mais rápido, mais legal. Fiz um insert. Demorou horas de novo. Aí fiquei tipo, putz. Aí falei, não, vou estudar decentemente. Como tem aquela questão do insert, do commit, e a minha máquina é 8 GB e ela pensa pra caramba, eu sabia que eu não devia ter instalado o LOL nela, mas tudo bem. Fica pensando, ia demorar demais. Aí falei, o ToSQL não vai dar muito certo. Aí é o que eu fui descobrir. Quando eu fui estudar a questão do ToSQL, descobri que o Pandas, ele consegue deixar muito mais lento o insert, não só pela questão do commit. Ele faz tem todo um processamento dele muito louco lá. E aí ele vai fazendo esse commit, tem tipo um commit no Pandas e depois tem um commit pro banco. Então ele demora. Então ele vai fazendo tipo isso linha por linha, vai passando. Aí falei pra minha amiga, tô lascada, né? O que eu vou fazer? Daí ela falou assim, eu queria, porque quando a gente usa o ToSQL, ele cria, ele passa os readers e cria ele cria as colunas a partir dos readers do seu data frame. E, beleza, eu não queria pegar e trabalhar diretamente com o banco de dados em si, não queria ter que criar tabela, ficar fazendo esse passo a passo todo. Daí eu falei, já tô na chuva, vou me molhar. Peguei, criei as tabelas, fiz tudo isso via Python. Como eu já tinha recortado no Pandas quais as minhas colunas de interesse, então eu enxuguei isso de 59 colunas para trazer 17 só. Aí enxuguei isso, criei as tabelas, fui fazendo tudo via Python. Quando chegou aí falei com uma amiga minha, ela falou assim, usa o copy. Usa o copy que é muito mais rápido. Daí eu falei assim, sério? Tem certeza disso? Ela falou, tenho. Daí falei, pronto, agora vai rapidão. Não foi rápido. Aí que vem as partes legais de um projeto, que é quando você começa a quebrar a cabeça e descobrir que você está errando em várias coisas. E foi assim que eu descobri muitas coisas legais do Postgre, do Pandas, de Python, de toda essa integração. Primeiro, quando eu estava fazendo fazendo o meu copy, eu descobri que tinha alguns problemas na questão das linhas no Pandas, né? Tipo, quando eu passei para ele revisar se estava tudo certinho, se o data frame estava íntegro, ele parecia estar íntegro, mas tinha coisa faltando. Então, o que acontecia? Como eu concatenei, lembra que eu falei que eu concatenei todos os anos para todos os estados? Por algum momento, no meu loop, como eu não tinha colocado um try catch, foi um erro muito idiota da minha parte, não tinha colocado um try catch, ele pulou um lá, no laço, pulou, continuou, concatenou, só que ele tinha dado erro. Ele tinha dado erro em um deles, e aí ficou distorcido, deu um problema numa das linhas lá, porque um era latim no encode. E aí eu fiquei, né, tentando fazer o copy, só que o Postgres é muito legal, ele te fala o erro. É muito divertido. E, tipo, no Pandas não tinha isso, né? Aí ele te fala o erro, aí fui lá, comecei a caçar e comecei a ler. Beleza. Fui tentar inserir via Python. Eu falei, vou fazer tudo via Python, né? Não quero mexer, não vou pôr a mão no banco. Aí fui fazer via Python, começou a dar Aí deu erro de conexão. Falei, não, tá de sacanagem. Aí fui pro PGAdmin. Primeiro eu estava fazendo pelo SQL Shell, e aí não estava casando muito bem para mim, e falei, vou pro PGAdmin. Gente, o PGAdmin é lindo. Por quê? O que aconteceu? Eu tinha um pouco de trauma do Workbench da MySQL, por causa da faculdade. A faculdade me traumatizou demais. E aí falei, não, vou pro PGAdmin. Cara, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso, é muito intuitivo. Então eu peguei lá, fiz minha conexão com o servidor no VS Code, consegui ver tudo o que estava acontecendo. Mas aí eu falei, vou aprender de verdade, né? Aí fui pro PGAdmin, comecei a fazer a inserção pular. E aí usei o QueryTool e fui inserindo, fazendo o meu copy. Só que o que eu estava errando?
Estava tentando... Aí foi o meu segundo erro de principiante que não lê a documentação. Estava tentando fazer o copy do dataframe. Tipo, fazer o copy do dataframe pro Postgres. Só que tem que fazer o copy usando um CSV. Então, fui lá, voltei 2 casas, transformei tudo em CSV de novo e passei para uma outra pasta para deixar organizadinho, né? Arrumei, tipo, tinha aquela minha TSE Core, fiz uma outra pasta, inseri lá esses CSVs, aí eu falei, agora vai funcionar. Não funcionou. De novo. Aí falei, ai meu Deus. Aí já estava quase desistindo, porque era o meu projeto de final de semana e eu não tava indo. O que eu descobri nesse meio tempo? Quando eu passei do dataframe para o CSV, eu mudei o encode. Então, eu estava tentando usar o encode do metadados. Mas eu tinha mudado o encode. Então, o encode era o TF8 e o que vem do TS era o Latin 1. Então, o que eu fiz? Não tinha prestado atenção nisso. Fiquei lá me matando e dando erro no encode. No encode, eu já comecei a achar que tinha... Falei, não, deve ter tido problema na linha de novo. Olhei tudo, não tinha. Então, acho que a minha outra dica era essa, tipo, prestar atenção em qual encode, porque você pode acabar mudando no meio do caminho. E aí, por fim, mas não menos importante, deu certo o meu copy. E foi muito rápido. O que era até 2010, concatenado de 2004 a 2010, para todos os estados, ele demorou 15 segundos para copiar todos os meus dados. O de 2012 demorou 4, e o de 2014, que era o mais volumoso, ele demorou 35 segundos. E eu fiquei... Aí você acaba com a minha palestra, né? Enfim. E aí, ele demorou de... não, cara, volta. E aí, demorou esse tempo curto. Aí, beleza, né? Tava pronto. Entreguei para elas. Que era só montar o banco, né? Aí, entreguei para elas. Aquela emoção, né? Terminei. Nesse meio tempo, eu acabei aprendendo muito. Primeiro porque o Postgres é muito intuitivo. Eu achei o PG Admin extremamente intuitivo para você conseguir acompanhar o que está acontecendo com o seu banco. O UX dele é muito tranquilo. E aí, o que eu fiz? Passei para elas o PG Admin, né? Falei, olha aí, né? Tipo, tinha 2 advogadas que mexia com banco, essas coisas, fazia conexão no Excel e continuava a vida. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você não passou o Excel para elas? Muito mais rápido, né? Tipo, ali você fazia a inserção no banco e elas... Isso a gente deixou no servidor local. Então, elas olhavam lá, olhavam via banco, tudo, fazia conexão com o Excel, mexia com isso. Eu falei, não vou passar o CSV, que coisa chata, deixa o banco lá, vai que elas querem inserir alguma coisa, criar tabelas novas, né? Só que aí, eu fiquei, poxa, que sem graça, só isso. Aí eu acabei gostando do Postgres. E aí eu continuei a aplicação. Já tinha entregado para elas essa parte, já tinha entregado o PG de mim, dei umas diquinhas lá, elas também gostaram, se viraram lá. Daí eu falei, quer saber? Agora, vamos brincar com a parte de ciência de dados e usar o Postgres para isso, né? Falei, já estou aqui mesmo. E aí foi quando eu comecei com a parte de apresentação disso, como apresentar e como usar o Postgres para fazer ciência de dados. Aí falei, bom, beleza. Eu tenho a parte eu consegui fazer toda a extração do TSE, usei o Pandas, fiz todos os meus loops, fiz todas meu tratamento de dados. Mas como seria se eu fizesse isso usando diretamente no banco? Será que seria mais rápido? E fiquei com essa questão na minha cabeça, martelando. Como ele era eram datasets grandes, eu pensei, poxa, se eu fizer isso via Pandas, para quem já trabalhou com Pandas, sabe que, por mais que ele seja uma mão na roda, às vezes ele é um pouco chatinho, dele demorar um pouco. Primeiro que ele não te mostra os erros, você tem que fazer para fazer um group by, uma agregação, ele demora.
Ele demora um tempo, dependendo da forma que você quer fazer a agregação. Se você quiser fazer o Group By por muitas colunas e agregar para fazer alguma soma, algum tratamento de dados, ele demora um pouco pensando. E, novamente, como vocês viram, a minha máquina, né, não está ali das melhores. E o que aconteceu? Falei, então vou começar a fazer a parte de análise. Vou analisar esses dados para elas também. E auxiliando. E o que aconteceu? Fazer alguns analíticos. Usei o Postgres para isso. Então, eu peguei tudo que eu fazia de análise, toda a parte de análise de dados que eu usava no Pandas. Então, todos os meus group bys, todos os meus funções de agregação, de order, eu passei tudo pro Postgres. Aí, o que eu fiz? Fiz algumas views. Aí, montei umas views lá, fiz meus selects, tudo no banco e comecei a ver qual era a diferença de tempo. Então, às vezes, coisas que levava 1 minuto no Pandas, levava 30 segundos no Postgres. Eu falei, caramba, 30 segundos na minha vida é muita coisa, né? Aí eu me apaixonei e falei, nossa, cara, esse negócio é muito legal. Aí primeiro eu comecei para 2004, que era um datasetzinho menor, são as eleições municipais. Depois eu falei, vou começar a ir subindo a brincadeira. Aí fui para eleições gerais de 2006. Aí eu falei, eleições gerais de 2006, nem aconteceu nada legal nesse ano. Fui para 2010. Aí 2010 já era um pouco mais parrudo. Não sei o que aconteceu nas eleições municipais de 2010 que deixou as coisas mais parrudas, mas era mais parrudo. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Então, coisas que às vezes eu levava 2 minutos no Pandas para ele processar e trazer, todos os dados ordenados da forma que eu queria, porque eu gosto de ordenar as coisas por muito, eu gosto de agrupar por várias. Então, eu queria agrupar às vezes pelos estados, né? E agrupar por gênero, raça e limites de gastos. E o Pandas, ele pensa demais para fazer isso, é muito mesmo. Então, às vezes você faz o quê? No Pandas, você sobe só a primeira parte da agregação, deixa ele lá pensando, e para você não ter que ficar fazendo isso todas as vezes, você guarda isso numa variável e para quando você for usando as outras funções de agregação. No banco, não. No banco foi muito, eu podia ficar voltando e fazer vários agrupamentos, porque como ele era rápido, eu não tinha que ficar pensando nessa questão da performance. Vou deixar tudo agrupado aqui em cima, para depois eu ir usando conforme se eu precisar em algum momento. Não, o que eu ia fazendo? Cada momento que eu precisava para agrupar ou ordenar, eu fui fazendo isso conforme eu ia na view. Então, meus views ficaram enormes e muito mais rápido. E aí, o que aconteceu? Pensei. Nisso, aí eu fazia o que eu tirava. Eu tirava, às vezes, num CSV, exportava isso para um CSV e entregava. Olha, essa análise que eu fiz, que legal. Aí pensei, não tá legal o bastante. Porque Postgres é muito legal. E ficar mexendo com essas coisas é muito divertido também. O que eu fiz? Comecei a criar uns analíticos, que eu chamei de TSE Analytics, porque eu sou muito criativa. E aí foi onde entrou o Django. Pensei, como é legal a gente ter... Poxa, você mostra alguma coisa para alguém em Excel, você manda um CSV para alguém, alguma coisa do gênero, não é tão legal quanto você criar um analítico para essa pessoa. E aí o que eu comecei a fazer? Criei um sitezinho, que é esse TSE Analytics, que ele roda no servidor local, que é onde eu faço os meus analíticos. E aí o que eu fiz? Eu tenho as minhas views, e essa para mim foi a parte mais divertida. Porque eu crio as minhas views, e aí eu pego e faço o read SQL do Pandas. Porque o read SQL do Pandas, ele é bom. Ele é melhor do que o ToSQL, ele é razoável. E aí o que eu fazia? Eu gerava no... Quem já mexeu com o Django aqui? O Django, ele é muito legal, você monta nas views. Alguém já mexeu com Pandas, de pegar com Pandas, fazer alguma parte da análise dentro das views do Django? Ninguém nunca fez isso? Faz via API, geralmente? Você, moça? Pelo banco? Você só dá só joga... beleza. Aí o que eu pego? Então, aí eu
gosta de dificultar as coisas. O que eu fiz? Fiz uma parte da análise dentro das views do Django. Por quê? Primeiro que é porque eu faço isso muito no meu trabalho, que eu tenho um sitezinho desse também no trabalho. E tem uma parte que a gente faz... No trabalho, a gente faz via API. Só que eu não queria escrever toda uma API. Falei, vou fazer alguma parte aqui dentro do Django. Dentro do Django, eu fazia coisas muito pontuais. Então, o que eu fiz? Deixei toda a view pronta no banco. Aí, o que eu fazia? Um read SQL, só para pegar esses dados. E algumas coisas, tipo, eu só quero que, quando você me retornar o JSON, me retorna aqui esses dados nessa ordem. Só arrumava algumas coisinhas, assim, às vezes eu tirava uma média, alguma coisa, quando eu queria criar um cardzinho. Que, geralmente, às vezes eu crio aqui uns cardzinhos, assim, bonitinhos, com high charts. Criar uns cardzinhos, alguma coisa, eu queria bem pontual, para não ter muito trabalho quando eu passasse o JSON. E aí me retornava. Só que tem uma coisa muito legal no Pandas, e que dá para você usar dentro das views do Django, que é o table to table. Não, to HTML. E aí ele já traz dessa forma, bonitinha. Ele já monta a sua tabela de HTML. E aí, como eu não queria ficar fazendo loop nos templates do Django, que é uma coisinha meio chata, você ficar tipo, olhando para o JSON e ele faz aquele for, aí eu pegava, ele me retornava esses dados do banco e eu já criava essas tabelinhas aqui que tem o analítico. Nesse caso, eu peguei um dos exemplos que eu fiz para a eleição de 2018 de São Paulo. Então, aqui tem só os dados de São Paulo. Nesse caso, era a minha mãe que queria ver sobre o cargo, as situações de candidatura, gênero e raça. O que eu trouxe só a mais foi a questão da idade na data da posse e situação de reeleição, porque eu achei que era uma... Para ela não precisava dessas duas colunas, mas depois ela gostou, porque ela gostava de ver esses casos assim, tipo, que a pessoa ia pegar muito velho, tinha umas coisas bem engraçadas, assim, tipo, idade na data da posse, 90 anos, tipo... Ou teve um que foi o melhor, tipo, idade na data da posse, 96 anos, aí, tipo, se cumprir todo o mandato vai estar com 100, tipo, a política fica um pouco engessada por causa disso. E aí, geralmente, o que eu faço, quando elas querem só o analítico, então, criar uma aplicação que fosse self-service. Então, o que faz? Aí, agora, eu estou criando realmente uma API, porque como eu quero fazer um serviço self-service, de consultar no banco, né, já o que elas querem, e criar, a partir do que elas inserem, ele já criar todo o analítico. Então, ele criar os charts, criar os gráficos, e sempre no final, ter esse analítico na forma de tabela, para poder fazer aquela ordenação, para, tipo, fazer um export CSV. No geral, é isso. Esse foi um projeto que ele era realmente caseiro, assim, era para entregar uma coisa para um grupo de mulheres que estudam a questão da política, que estudam a questão de mulheres na política e que tinham dificuldade, porque é muito chato. Tipo, elas podiam ir lá no site, ficar procurando, baixando um por um, colocando Excel. Só que, tipo, é muito trabalhoso para você pedir para alguém fazer isso, principalmente alguém que quer trabalhar com dados abertos, e a forma que é colocado lá, que não tem nenhuma padronização. Elas me pediram, eu fiz. Hoje ele se tornou assim, um dos projetos que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre, então é uma das coisas que eu mais brinco. Hoje em dia é com esses dados, é fazer essa ação e tentar me aprimorar no Postgres, deixar mais as minhas views todos, realmente fazer tudo no banco hoje, e trazer esses dados, assim, o mínimo possível pro Django. Fora que, dentro desse TSE Analytics, tem um blogzinho. Então, tipo, todo blogzinho também está no Postgres. Então, tipo, toda essa parte de querer escrever, eu quero falar os resultados, ou fazer uma pequena explanação, uma explicaçãozinha de alguma coisa, também está tudo dentro hoje do Postgres.
eu subi, né? Tipo, ele tem um local, só que agora eu vou começar a deixar ele no Heroku. E o Heroku é muito tranquilo, né? Com o Postgres para você usar dentro do... Fazer esse deploy com o Django. Não, basicamente foi esse o meu projeto, foi a forma que eu consegui compilar os meus estudos. Ele não era realmente não foi uma aplicação que era voltada para estudar o Postgres, não era para estudar o banco de dados, era só para ajudar. Mas no final eu gostei tanto que eu acabei usando isso para continuar estudando o banco de dados, que tinha sido um pouco do meu trauma na faculdade. E é isso. O projeto, eu estou subindo ele para o meu GitHub, então por isso que não tem código. Eu estou subindo ele para o meu GitHub, a ideia é eu continuar mantendo ele sempre nessa questão dos dados do TSE e de ser voltado para questões da política, assim, participação de mulheres, a questão de raça na política, mais voltado para a questão de renovação, entender por que hoje a gente está tão engessado nas nossas políticas, só que olhando desde lá das candidaturas. Então, tipo, olhando a raiz, porque se a gente não está tendo essas candidaturas, então como a gente vai ter uma renovação, entende? Bom, é isso. Sobrou bastante tempo para perguntas. Se alguém tiver um questionamento. Oi. Como assim? Desculpa, eu estou meio lento. Então, ainda não. Eu não fiz isso, tipo, porque eu realmente fiz só o copy, assim, tipo, joguei lá dentro. E agora eu tô nessa segunda fase que eu chamei do projeto, porque como a primeira era só entregar os dados, assim, elas queriam assim, me dá os dados aí, eu me viro. Aí agora não, agora eu tô fazendo realmente todo um modelinho, eu tô modelando, fazendo todo o ER lá, fazendo os diagramas agora, que a minha ideia é dividir por estado, partido, raça, fazer toda essa divisão e ir relacionando. Então, toda a parte do projeto de modelo relacional, eu quero colocar agora dentro desse projeto. Que aí vai ser tipo essa minha segunda parte dos estudos. Mais alguém? Não. Tem muito a ver com a sua, assim, acho que seria bom você conversar com ele, porque a palestra dele foi alguma coisa meio data science com Postgres, eu não lembro o título. Eu vou procurar. Vai lá com ele. Do Turicas? Eu vi o dele, né? Tipo, o dele ele faz por API. Eu queria mostrar pra ele, mas eu vou tentar mostrar pra ele. Ver se ele curte. Mais alguém? Algum questionamento? Dúvidas? Apreensões? Odiou tudo? Eu achei muito legal, assim, e outra coisa que eu achei muito legal do Postgres, que eu acho que foi também uma das coisas que agora me incentivou a continuar estudando, é que a comunidade é muito legal. Tipo, como eu vim da comunidade Python, a galera é muito unida lá. Então, tipo, todo mundo é muito amigo, todo mundo se ajuda. E eu vi muito isso. Em Postgres também, tipo, às vezes eu tinha algum questionamento, eu entrava, tipo, no grupo lá do Postgres Brasil, perguntava, e, tipo, não dava 2 minutos, alguém já me respondia, já me ajudava, assim, então foi bem bacana. E é isso, quem quiser me acompanhar, geralmente, o Twitter eu correspondo mais rápido, e a minha ideia é depois fazer um bot também, mas isso daí são minhas ideias futuras. Agora eu tô empolgado. Eu vou conhecer ele. Bom, era isso. Muito obrigada pela presença de vocês, ainda mais que tá frio. Primeira palestra do dia. É isso.